A iniciativa dos jovens hoje, que eu espero que tenha um prosseguimento. Eu vejo por aí muitos trabalhos realizados pela mocidade nos sábados, e tudo para dar certo tem que realmente ter o pontapé inicial. Nós temos uma quantidade resumidas, mas não é por isso que Deus não fala, não é por isso que Deus não vai aceitar, né, aquilo que é depositado no seu altar e na sua presença. Mas quero parabenizá-los no nome de Jesus e quero informar que tudo bem, a Idália me passou em tempo, mas talvez eu não considerei tanto, sei lá, que eu achei que não iria acontecer de realmente ouvir para trazer uma palavra. E de repente eles, pastor, é o Senhor Jesus. Mas tudo bem, nós estamos num tempo assim de muito calor, né? Mas no calor, no frio, seja em qualquer que seja a situação, seja o nosso Deus glorificado, amém? Eu convido os irmãos a levantar-se e abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3, apenas o versículo 30. Daniel 3, versículo 30. Daniel capítulo 3, versículo 30. Que depois de Ezequiel, antes de Oséias, antes de Joel, antes de Amós, Daniel capítulo 3, versículo 30. Amém? A irmã Rene já achou? O versículo 30 de Daniel 3 nos diz: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Só aí os irmãos podem sentar. Queridos irmãos, nós estamos no século 21 com os nossos modernos desafios, e justamente no século 21, onde nós temos os nossos jovens nas variadas denominações, e os seus desafios. Às vezes eu vejo as pessoas mais adultas, até mais vividas, em várias igrejas, que às vezes o lema é criticar os jovens, entendeu? Quando se vai falar de vaidade, em primeiro lugar estão os jovens. Então tudo que se refere, vamos dizer, a pecado, seja lá o que for, os holofotes dos irmãos de maior idade é voltado à juventude, à mocidade. Eu já ouvi cá dizer, se não fosse essa mocidade, não teríamos tanto trabalho. Mas irmãos, os jovens têm também os seus desafios em serem jovens na nossa época, século 21, onde o próprio Jesus disse: se Sodoma e Gomorra pudesse ver os últimos dias, se envergonhariam. Então não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim assumir uma identidade cristã, uma identidade diferenciada da identidade do mundo e, acima de tudo, fazer a diferença como crentes na pessoa do Senhor Jesus. Nós percebemos dos jovens que nós mencionamos os nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jovens também que tiveram seus desafios na sua época. Eles também tiveram seus desafios. E eles se comportaram muito bem diante dos desafios que eles enfrentaram para a sua época.
Deus, Ele escolheu cada um de vocês justamente para fazer esse diferencial. Onde você nasceu, na cidade que você mora, para onde você for designado, você tem que fazer essa diferença. Mostrar o Deus que você tem na tua vida. Observa bem. Se eu perguntasse àqueles jovens daquela época, qual a dificuldade de vocês? Eles trariam também uma relação de coisas. Pastor, a nossa dificuldade é grande como jovens. Eles teriam uma relação também de coisas tidas como dificuldade, como difícil para eles servir a Deus, né? E além de tudo, estavam ali como escravos. Eles foram tirados da terra deles para a Babilônia. O rei Nabucodonosor fez uma escolha de que os melhores jovens, os jovens mais inteligentes da época, viessem assistir perante ele. Fossem os jovens que iriam estar servindo de perto. E dentre esses jovens inteligentes estavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses três jovens, eles se responsabilizaram em fazer a sua história como servos do Deus Altíssimo. Nós, ou seja, vocês aqui, jovens aqui na Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil de Cipó, Deus, quando chamou cada um de vocês, eu não estou especificando nenhum, mas todos, Deus chamou a todos vocês. Não há ninguém de especial, não há nenhum de especial, mas Deus chamou a todos vocês para fazer um diferencial nesta cidade onde vocês se encontram hoje. Deus os chamou para que vocês fossem exemplo. Nós percebemos na situação desses jovens que eles fizeram a história deles. Agora vamos fazer uma análise, cada um dos jovens que aqui estão. Se Deus quisesse que alguém lesse a sua história, a história da Renata, a história da Sandra, a história da Grace, de cada um de vocês, Deus dissesse: olha, a história de vocês como cristão está sendo copiada agora para que lá adiante outras gerações possam ver, outras gerações possam se basear na tua vida e procurar ser uma geração melhor. Analisem vocês, jovens, quais exemplos vocês teriam para apresentar para uma geração futura, se a tua história cristã fosse copiada para outros. Analise. O que contribuiria para os jovens que estão por vir? O que contribuiria? Que tipo de exemplo eles tirariam de cada um de vocês e dissessem: Senhor, quem dera eu fosse igual a fulano, quem dera eu fosse igual a Beltrano. Senhor, me ajuda para que eu consiga alcançar o que jovem tal alcançou, fez por ti em pleno século 21. Eu pergunto: que tipo de história você está escrevendo como jovem em Cristo Jesus? Como alguém que se encontrou com Jesus um dia? Qual tipo de história? Qual tem sido o diferencial da tua vida? O que tem servido de exemplo para os jovens que estão lá fora? Eu estava analisando quando Renata veio aqui à frente, poucas as suas palavras, mas dentre elas palavras também precisas, porque eu sei que boa parte dos jovens possam até dizer: pastor, eu não sei falar, eu não sei o que expressar, eu não sei o que dizer, mas pelo menos você tem condições de dizer o que Jesus fez na tua vida. Qual a diferença, o que aconteceu no momento em que você disse: eu o aceito como meu Senhor, como meu Salvador, como Deus da minha vida. Então, alguma coisa você pode falar de Jesus, ainda que você não tenha tantas palavras, um vocabulário, né, rico,
Mas você pode dizer alguma coisa. Você pode dizer o que Ele fez por você. E isso pode gerar uma diferença na vida de alguém. Isso pode trazer a salvação de alguém, a transformação de alguém. Pode trazer a mudança de rumo de alguém. Por uma simples palavra, você pode conseguir mudar o coração de alguém. Mas é importante também que a cada jovem, Renata, Overlândio, Sandra, que são jovens mais recentes, aquela jovem ali, que vocês não fiquem só nisso. Deus, Ele tem coisas excelentes para vos revelar. E alcançará mais aquele que mais explorar. Alcançará mais aquele que for mais em busca. Aquele que se esforçar mais. Porque não é o tempo de cristão que nos faz conhecer melhor Deus, mas é o esforço em particular, a dedicação de cada um em querer conhecer Deus. Observa bem, esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jovens que desde criança eles ouviram sobre as leis de Deus. Os seus pais lhe ensinaram, lhe disseram quem de fato era Deus. Os seus pais lhe ensinaram os milagres que Deus havia operado desde o tempo lá atrás. Abrir o mar vermelho, descer maná do céu, o rio se abrir para o povo do Senhor passar. Então tudo isto, os seus pais lhe diziam: olha, Jeová é Deus, só Ele é Deus, só o Senhor é Deus. E eles cresceram entendendo isso, eles cresceram aprendendo isso, eles cresceram prestando atenção aos ensinamentos dos seus pais, do que dizia a lei de Deus. Com isso, jovens, eles passaram a ter em si mesmo segurança. Segurança. E o que Deus quer de cada um de vocês não é: eu mudei de religião, eu agora sou crente, eu não sou mais católico. Não é isso que Deus quer de vocês. O que Deus quer de cada um de vocês: experiência com Ele. Que você passe a conhecê-lo. Você não pode defender uma pessoa que você não conhece. Você não pode defender uma causa da qual você não sabe nem por que está defendendo. E aqueles 3 jovens, eles tinham consigo convicção do que eles estavam fazendo. Eles tinham certeza do que eles estavam fazendo. E é interessante que, estando eles ali, o rei Nabucodonosor colocou no seu coração de exaltar a si mesmo. E, segundo a palavra de Deus, ele convidou pessoas importantes, presidentes, prefeitos, tudo quanto foi gente, porque ele havia feito uma estátua, podemos dizer que do tamanho desse templo, em pé, a estátua, na altura. E ele fez aquela estátua gigante, e ele fez questão de convidar todas as pessoas importantes para que fossem lá e pudessem ver a sua obra de arte. E, além do mais, para que fosse adorada aquela imagem, para que ela fosse reverenciada. E não só isto, para que se dissesse por toda a terra que o rei Nabucodonosor é o tal. O rei Nabucodonosor é um homem forte, poderoso. Vocês já perceberam o Deus que ele levantou? Então ele tinha um objetivo: exaltar a si mesmo. Exaltar a si mesmo. Só que aqueles 3 jovens, eles tinham aprendido: só o Senhor é Deus. Aleluia. Em nenhum outro há salvação. Aleluia. Ele é o único Salvador, é aquele no qual nós deveremos esperar, e não há outro pelo qual devamos ser salvos. Aqueles jovens tinham convicção disto no coração deles. É importante que cada um de vocês que tomaram a decisão um dia, como a palavra diz, não por força, não por violência, não porque alguém vos forçou,
a servir a esse Deus, mas porque vocês compreenderam a palavra, porque vocês entenderam: eu sou um pecador, o Senhor é o meu Salvador, e é o único que pode me resgatar, é o único que pode me absolver da culpa pecaminosa. Você compreendeu isso um dia, mas não só isso Deus quer de cada um de vocês. O Senhor confia em vocês. Observa bem o que Emils falou hoje, que atualmente, quanto por cento da população? Metade. A metade da população é constituída em jovens, 25 anos. A metade. A palavra de Deus diz, quando João escreveu, disse: jovens, eu vos escrevo, porque vocês são fortes. E Deus, Ele confia também em você. Assim como o diabo tem trabalhado atualmente, nos últimos dias, contra a vida dos jovens, o objetivo do diabo é desviar o jovem daquilo que Deus tem para eles, enfraquecer a igreja do Senhor. Mas ao mesmo tempo Deus olha para a sua mocidade e Ele acredita em você. Você precisa olhar para você e entender: eu sou alguém muito importante para Deus, e a da parte do meu Deus é uma confiança excelente para mim. Deus acredita que eu tenho condições de mudar a minha rua, o meu bairro, a minha cidade e o meu país. Você tem condições disso. Eu estava analisando o jovem, o Jean William. Você pode ver que o trabalho, a trabalheira que esse cidadãozinho está dando. Foi um jovem ali criado em Alagoinhas, cresceu ali. Reni teve o privilégio de conhecê-lo de perto. E eu conversava com o Reniel no seguinte, gente. Eu conversava com alguém em Alagoinhas que disse: olha, Marivaldo, estão aí intencionando em convidar o Jean para ser prefeito de Alagoinhas nas próximas eleições. E eu fiquei assim: rapaz, eu nunca tinha passado na minha cabeça isso. Mas isso é possível, irmãos. E há a possibilidade de que as pessoas entendam isso como um orgulho e digam: agora nós iremos colocá-lo como prefeito na nossa cidade. O jovem inteligente, eu estava vendo a entrevista dele, ele disse: eu estudei muito, eu fui um jovem pobre, mas que estudei muito. E às vezes temos jovens inteligentes, porque os servos do Senhor, os jovens do Senhor, são jovens inteligentes. Primeira coisa que declara isso é o fato de ter aceitado Jesus. Isto prova a tua inteligência. Você compreendeu o plano de Deus para a tua salvação. Você entendeu de que Deus tem algo importante contigo. Você conseguiu entender de que há um futuro eterno na glória celestial. Quanto muitos tidos como inteligentes aí não conseguem compreender essa mensagem. Então é prova de que você é inteligente. Aí eu pergunto: que tipo de futuro você, jovem em Cristo Jesus, tem projetado para você? O Jean William, ele tem feito, de alguma forma, ele tem influenciado na nação brasileira. Você tem visto esse confronto, ele, o pastor Silas Malafaia, ele e a igreja do Senhor, porque nós sabemos que a igreja do Senhor, ela não é contra a pessoa do Jean, como de nenhum outro homossexual, mas contra a prática pecaminosa, contra aquilo que eles praticam, que contraria a palavra de Deus, que ele até disse na entrevista que aquilo foi para o povo do Velho Testamento, que não tinha nada a ver com o povo atual, mas nós percebemos no Novo Testamento, Romanos, capítulo 1 e se segue, Apocalipse e outros diz: os efeminados não entrarão no reino dos céus, os que praticam a homossexualidade terão a recompensa entre si mesmo, e coisas e mais coisas. Mas de alguma forma, se para o mal, se para a influência do mal, este jovem está se destacando aí. E é preciso que você, como jovem,
do Senhor, você que compreendeu a palavra, você que entendeu o objetivo de Deus na sua vida, você diga: Senhor, eu quero fazer a diferença, eu quero anunciar a tua verdade, eu quero libertar vidas que estão presas em cativos, ou em cativeiros, vidas cativas ao pecado, através da tua bendita palavra. Deus não vos chamou, jovens, para que você seja mais um no grupo. Deus não vos chamou para isso. Deus vos chamou para anunciar a sua palavra, para pregar o seu evangelho, para não aceitar as práticas erradas da sociedade, para não aceitar o pecado, para não andar em comunhão com o mundo, para não se conformar com o mundo, conforme diz a sua palavra. Foi para isso que Deus te chamou. E esses 3 jovens, eles estavam ali, naquela festa proclamada pelo rei Nabucodonosor. Eles estavam lá os 3 jovens, porque o rei convocou, o rei disse: eu quero todos os que servem no palácio, todos os servos, eu quero presente nessa festa, porque é o momento da minha exaltação, é o momento em que estarei apresentando a minha grande obra de arte. Mas, amados, estando esses jovens lá, quando o rei deu a ordem, quando ele disse que seria tocado todos os instrumentos ordenado pelo rei, ele disse: no toque desses instrumentos eu quero que todos se dobrem, todos se curvem perante a imagem que foi feita por mim. E aqueles 3 jovens, eles se comportaram no lugar deles, eles não se dobraram. Tudo indica que Daniel não estava ali, porque com certeza Daniel também não iria se dobrar. Mas aqueles 3 jovens, eles não dobraram seus joelhos. E quando é feito o toque dos instrumentos que anunciava: este é o momento de que todos deverão se dobrar, eles permaneceram em pé. E como a gente sabe que em vários lugares tem puxa-saco, alguém que era puxa-saco do rei, talvez o rei nem tivesse percebido, e esse alguém vai lá e diz: meu rei, o senhor não disse que depois que todos os instrumentos tocassem, que todo mundo deveria se dobrar perante a imagem que o Senhor fez? O rei: sim. Tem 3 ali, 3 hebreus, que não dobraram os joelhos diante da imagem. E aí o que é que acontece, irmãos? Quando o rei sabe disso, alguém desobedeceu a ordem do rei, o rei não aceita a decisão daqueles jovens. Presta bem atenção, gente. Desobedecer o rei naquela época era colocar realmente o pescoço na guilhotina. Os jovens sabiam que eles poderiam morrer, mas eles disseram: não faremos, porque desagrada ao nosso Deus. Não faremos, porque é afronta ao Deus de Israel, ao Deus que os meus pais, que os nossos pais nos ensinaram, falaram dele, dos milagres que ele tinha feito, de o quanto ele é poderoso. E quando o rei sabe disso, o rei irado, o rei chama a atenção daqueles jovens. Agora eu pergunto: se fosse você, ao invés de ser Sadraque, Mesaque e Abednego, se fosse você, qual seria a tua atitude para agradar o rei? Qual seria a tua atitude para não morrer, para escapar com vida? Qual seria a sua atitude? Às vezes a gente diz: pastor, era só para pessoas daquela época. Na nossa época não existe isso. Mas existe. Existem países aí que não há essa liberdade de falar de Jesus, de pregar o Evangelho conforme vocês estão aqui com essa liberdade maravilhosa. O exemplo que eu trouxe uma vez aí, 2010, se não me engano, no Afeganistão, onde foram mortos médicos e enfermeiros porque falavam de Jesus.
E eles disseram: nós não vamos negar. Convicção, irmãos. Convicção, jovem. Você não pode estar hoje aqui temendo que amanhã esteja do lado de lá. Não. Você tem que ter convicção. Eu sirvo ao Deus poderoso. Eu sirvo ao Deus que me ama, ao Deus que prepara um céu maravilhoso para que eu viva eternamente. Eu sirvo a um Deus em que hoje eu me tornei representante dele aqui na terra, anunciador de boas novas, anunciador do seu evangelho. Eu sirvo a um Deus de milagre, de poder, um Deus vivo que fala, que ouve, que transforma, um Deus que fala comigo, um Deus que me ouve, um Deus que manifesta o seu poder na minha vida. Aleluia. O que Deus quer de cada um de vocês? Experiência com Ele. Amém. Ele fala e você ouve. Você fala, Ele te ouve e te responde e manifesta a sua glória. Aleluia. Na sua vida. Aleluia. O que Deus quer de cada um de vocês? Convicção. Convicção. Em nome de Jesus. Convicção. O que levou aqueles jovens a não negar a pessoa do Deus soberano? O que levou aqueles jovens a não se dobrar perante a estátua da qual o rei se exaltava? A convicção no coração. Não negocio este Deus. Não há negócio, não há troca. Aleluia. Não há benefício que me faça negá-lo. Não há benefício que me faça abandoná-lo e dizer que ele não é o meu Deus. Eles não pensaram assim. Eles não pensaram assim. E eles não dobraram os joelhos. E quando chega ao conhecimento do rei, o rei irado chama a atenção dos três e diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vou novamente mandar tocar os instrumentos. E quando esses instrumentos tocarem, eu quero ver os três de joelhos dobrados diante da imagem que eu fiz, que era tido como Deus. E eles dizem o seguinte: observa o que é ter convicção. O rei diz: agora pois estás pronto, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei disse: é bom que vocês me obedeçam, porque senão vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Você não pode ceder às pressões da terra. Não podemos ceder às pressões do mundo. Temos que ter convicção do que cremos. Temos que ter convicção de quem servimos. Não podemos nos render, ainda que nos pressione. Ainda que nos pressione, nós não podemos nos render. E aqueles jovens sabiam: não nos renderemos, aconteça o que acontecer. E observa a resposta que eles dão ao rei. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: não necessitamos de te responder sobre este negócio, ó rei. Não vamos te responder nada. Não precisamos te dar resposta alguma. Mas ele diz o seguinte: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Aleluia. Convicção, irmãos. Certeza. Certo? Eles sabiam o Deus que eles serviam. E observa bem, jovens, você precisa ter essa maravilhosa convicção. Senhor, quem és tu? Uma certa vez o Senhor perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Que eu sou? E os discípulos disseram: fulano dizia, eles dizem que tu és o profeta, que tu és o Elias, que tu és... E aí se seguia. Mas o Senhor diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É importante que nós, como servos do Senhor, saibamos quem era o Deus que nós servimos. Amém.
Eu não devo dizer porque o meu irmão diz. Eu devo dizer porque eu também tenho a minha experiência com Ele. Ele anda do meu lado, eu vou dormir, Ele está do meu lado, eu acordo, o Senhor já está ali comigo. No meu dia a dia eu conto com Ele. Aleluia. Ele conhece os momentos bons, os momentos ruins da minha vida. Tudo eu compartilho com Ele. Ele é o meu Deus. Aleluia. E uma coisa mais importante ainda é que nós entendamos que devemos servir esse Deus pelo que Ele é: o Supremo, o grande eu sou, o verdadeiro, aleluia, aquele que dá e que tira, aleluia, o Deus grande, o Deus grandioso, o Deus maravilhoso da nossa vida. Convicção, convicção. E aqueles 3 jovens, eles tinham convicção. E eles ainda dizem o seguinte: eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Aleluia. Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão. Lá atrás o rei pergunta: qual Deus nos livrará da minha mão? Qual Deus? A gente vê aí, irmãos, a pressão sobre o povo de Deus e abrir mão disso ou daquilo. Mas a igreja, a verdadeira igreja do Senhor, não cede. Ela não vai ceder para agradar aos homens. Não, nós não podemos ceder. Você não pode ceder. Aleluia. Porque acima de tudo há um Deus soberano. Amém. A nossa confiança não deve ser nos homens, mas em Deus. Mas em Deus. E quando o rei pergunta: qual Deus vos livrará das minhas mãos? Ele diz: o nosso Deus. Aleluia. Da fornalha ardente e das tuas mãos, ó Rei. Aleluia. Audácia. Eles tinham consigo a ousadia, porque eles sabiam o quanto Deus era em suas vidas. É importante, jovens, que vocês aprendam a viver uma vida de milagres. Uma vida de milagres. Uma vida de bênçãos. Certo? Uma vida em que vocês vejam coisas acontecerem da parte de Deus. Deus quer que você os conheça para que também os defenda. Então, queira viver essa vida. Senhor, eu quero te conhecer. Aconteça o que acontecer. Mesmo que aconteça momentos desagradáveis em minha vida, que o Senhor se revele em todos eles. Nos momentos bons, nos momentos ruins, que o Senhor se revele. Porque eu quero te conhecer. O que é que a palavra diz? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aproxima-te de Deus, porque Ele está pronto para se aproximar de você. Aleluia. E o interessante desses jovens que eles dizem: e se Deus não nos livrar, ó Rei, ainda que Deus não nos livre, se está na vontade de Deus que morramos por essa fornalha, se está na vontade de Deus que sejamos consumidos pelo fogo, ainda que isso aconteça, aleluia, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa que não tivesse convicção de quem era Deus, não teria jamais essa audácia, gente, de enfrentar uma autoridade. Naquela época, a autoridade maior do momento, humanamente falando. Eles enfrentam o rei. Quando o rei lhes interroga: quem vos livrará? Ele diz: o meu Deus nos livrará. E ainda que Ele não nos livre, nós não adoraremos o vosso Deus. Aleluia. Jovens queridos, servos do Deus Altíssimo, servos do mesmo Deus de Daniel, servo do mesmo Deus de Misael, desses 3 jovens, é o mesmo Deus. O Deus deles não mudou, é o vosso Deus. E Ele está pronto também para vos levantar numa geração corrupta, numa geração pecaminosa, numa geração em que muitas coisas se dizem ser normal.
O Senhor vos chama para a diferença, para fazer o diferencial. Em nome de Jesus Cristo. E a última parte que nós lemos, já concluindo, nos diz o seguinte. Observa o que diz o versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Presta atenção, queridos, em nome de Jesus Cristo. Deus tem o melhor para cada um de vocês aqui. Não aceita as coisas ralé deste mundo. O que o mundo vos oferece para abandonar Jesus, para abandonar a vossa fé. Aquilo que o mundo apresenta, olha, isto é bom. Isto é bom. Tu é crente, tu vai continuar nessa. Olha o que tem de bom para você. O diabo tem coisas aí excelentes para apresentar aos vossos olhos. Mas se você tem convicção, como tiveram esses 3 jovens, você vai estar ali seguro. Eu quero dizer a cada um de vocês que a vossa exaltação vem do Supremo Deus. Vocês não precisam se render ao mundo. Vocês não precisam se humilhar às autoridades da terra. Não, devemos honrá-las, porque a palavra de Deus manda isso. Mas não querer negociar a vossa fé, negociar a vossa convicção, negociar o que vocês têm de maior e de importante na vossa vida, a vossa salvação, a convicção desse Deus maravilhoso que vos convocou para Ele. Não pode negociar. Aleluia. Não há negócio. Não há nada neste mundo maior do que servir a Jesus e melhor. E você vê o resultado que o rei, no final, ele honra, ele exalta esses 3 jovens. O Senhor vos exaltará no momento certo. O Senhor vos engrandecerá no momento certo. Mas é importante que você, como servo do Senhor, queira, acima de tudo, exaltá-lo como Deus, glorificá-lo como Senhor da tua vida, dizer a todos que estão lá fora, dizer aos seus vizinhos, aos seus parentes, dizer a todas as pessoas que passarem pela tua vida: o meu Deus é o absoluto, é o único e o verdadeiro, e Ele preparará o momento da tua exaltação, como preparou para esses 3 jovens. Porque aqueles 3 jovens, irmãos, eles não tiveram a timidez de passarem pela vergonha, de apresentar diante de capitães, diante de prefeitos, presidentes, um Deus onde só eles 3 estavam ali para defender. Eles não temeram. Eles vieram de encontro à convicção de todos ali. Eles se levantaram de encontro ao que a maioria ali acreditava, ao que todos eles estavam defendendo. Eles vieram de encontro e desfizeram do Deus babilônico. Eles não temeram, irmão. Ainda que a maioria não estava com eles, ainda que a maioria estava com a convicção do rei, mas eles sabiam: maior que está conosco do que o que está com eles. Então não se renda, não negocie a tua fé, não negocie a tua convicção, por melhor que pareça ser o que o mundo tem a te oferecer. Não negocie, não faça negócio. Diga para o mundo: eu já tenho o que é melhor. Amém? Amém. Que o Supremo Deus vos abençoe maravilhosamente.